Bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. No livro de Efésios, capítulo 6, verso 18, nós temos essa escritura registrada. Façam tudo isto com oração, pedindo a ajuda de Deus. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Façam isso com dedicação, por isso fiquem alertas, não desanimem e orem sempre pelo povo de Deus. A oração no Espírito, ela é uma necessidade do cristão. Orar na carne ou fazer oração comum, sem sentir, sem estar dominado pelo Espírito ou conduzido pelo Espírito, é muito complicado. Certa vez os discípulos chegaram perto do Senhor Jesus e pediram a Ele para que Ele os ensinasse a orar. Eles viam Jesus orar e viam o efeito da oração. Toda vez que Jesus orava, ele orava em espírito. E a sua forma de se apresentar a Deus impressionava os discípulos. E eles queriam também fazer as orações tal como fazia o seu mestre. É óbvio que todos nós desejamos isso. Desejamos ter uma oração, não uma oração tipo aquela hipócrita que pressionam as pessoas, mas não traduzem espiritualidade. Mas uma oração que com poucas palavras você possa mover o coração de Deus e atrair a atenção de Deus para que Ele responda à sua oração. Isto é fundamental. E a forma de fazermos isso é orando em espírito ou conduzido pelo Espírito, tal como Paulo está orientando aos Efésios. E esta orientação é para toda a igreja, para todo o povo de Deus. A oração em espírito, ela busca exaltar e atender o propósito de Deus. Primeiramente, a oração que está sendo feita no espírito e não na carne, com a nossa inteligência, mas com o Espírito de Deus em comunhão com o nosso espírito, ou nós em comunhão com o Espírito de Deus. Esta oração, ela sempre tende a exaltar o Pai, o Deus Todo-Poderoso, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Esta oração também tende a atender os propósitos do Senhor. Não é uma oração que visa o meu interesse, mas ela visa a glória de Deus, consequentemente visa a obra de Deus, o propósito de Deus, aquilo que está relacionado ao que o Senhor ensina. Portanto, orar usando a palavra de Deus, usando os métodos dos ensinamentos dados pelo Senhor, edifica não só a igreja como aquele que ora, como também exalta e engrandece ao Senhor. A oração, portanto, também deve ter um conteúdo intercessório. Jesus fez a mais linda oração registrada. Nós podemos exaltar e buscar na oração de Abacuque, que é uma oração extraordinária, linda, linda, maravilhosa. Temos também outras pessoas que fizeram lindas orações, mas a oração de Jesus excede a todas as orações. Se você pegar lá no livro de João, capítulo 17, você vai ver o quão lindo é a maneira que ele conversa com Deus, conversa com o Pai, e a forma dele trazer as palavras de uma forma tão íntima, delegando ao Pai toda a honra, toda a glória, todo o louvor, e ao mesmo tempo pedindo por aqueles que estavam convertidos, por aqueles que haveriam de converter, intercedendo para que todos eles fossem unidos em espírito, tal como o Pai e o Filho são unidos. É muito lindo, é gracioso, é glorioso você prestar atenção naquela oração. Portanto, a oração tem que ter esse propósito de intercessão, orar uns pelos outros. É o que Paulo está também ordenando na igreja de Éfeso. A oração também, ela deve ter aquele objetivo de vencer Satanás, ou seja, Tiago orienta isso: sujeitai-vos, pois, a Deus em oração,
consequentemente, né, resistir ao diabo, às obras do diabo, à tentação do maligno, e ele fugirá de vós. Então a oração tem o poder de afastar o mal, de impulsionar o mal para o mundo, que é o lugar onde ele deve ficar, não dentro da igreja, dentro do coração, dentro do lar de quem ama e teme ao Senhor. Também a oração, ela tem a força e tem o domínio de anular a força do mundo dentro de nós, os atrativos do mundo, o gozo do mundo. A oração tem esse poder, santificando o homem para as coisas santas de Deus e tirando do coração do homem o interesse pelas coisas do mundo. Digo coisas do mundo que são aquelas que afrontam a santidade de Deus. Não é a vida no mundo, mas o viver no mundo. É o viver dentro dos preceitos, dos costumes e das coisas pecaminosas. Você pode andar na terra, andar sobre o globo terrestre, viver a sua vida toda aqui em santidade e em plena comunhão com Deus. E a oração tem o poder de fazer isso. A oração também tem o poder de anular a força da nossa carne. Paulo diz que nós devemos apresentar a nossa carne em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que o nosso espírito seja livre para adorar e servir ao Senhor. Portanto, quando nós vencemos esses três inimigos, quando nós honramos ao Senhor e quando nós procuramos atender os propósitos de Deus, dando a entender que a glória de Deus deve estar reinante em nossas vidas, nós trazemos a vitória para Jesus Cristo. A Ele toda honra, glória e louvor. Quer ter uma vida de oração em espírito? Siga esses princípios, siga esses passos e cumpra o que Paulo ordena. Orem sem cessar. Orem sem cessar. E em tudo você será abençoado. Amém? Vamos agradecer a Deus, portanto, em oração. Obrigado, Senhor, pelas instruções precisas que o Senhor traz ao nosso coração, que elas sirvam para a nossa edificação. Ao colocarmos em prática, que sejamos por Ti abençoados, para que o Teu nome seja engrandecido, a Tua obra edificada e o nosso corpo santificado para ser o templo do Espírito Santo. É a bênção que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém.